Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1. Até o versículo 7. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos chegando em mais um fim de um ano. E como é de costume, dentro da cultura, o mundo comemora o Natal. O Natal da maneira como alguns querem comemorar. Mas o Natal para nós, esse nascimento de Jesus, ele é especial. Quando Jesus vai para o Gólgota, para a cruz, para o Calvário, entregar a sua vida, Jesus ele institui a ceia. E a ceia, ela é a representação de tudo aquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. Aquilo que ele fez com o seu corpo nos açoites. E aquilo que foi feito no seu sangue derramado pelos nossos pecados. Então todas as vezes que a igreja, uma vez por mês, 2 vezes, 4 vezes por mês, ela se reúne, cada uma tem seu costume de tempo, então é trazido à memória. E uma vez por ano, assim, vamos dizer dessa maneira, nós trazemos com mais ênfase essa questão do nascimento de Jesus. Jesus, para ter morrido na cruz, ele precisou nascer. Então Jesus não nasceu com 30 anos. Jesus não aparece na história apenas com 30 anos de idade, sendo batizado por João, começando o ministério. Não. Jesus, ele determina uma interrupção de tempo, antes e depois. Jesus, ele é um marco, um fato na história do mundo e da humanidade. E quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Nós lemos aqui na quinta-feira, no livro das Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 21, que Jeremias, ao falar sobre a palavra de Deus, ele diz assim: eu vou trazer à memória o que me dá ou o que me traz esperança. E falar do nascimento de Jesus é esperança, porque Jesus nasceu, viveu e entregou a sua vida por nós. E quando você pensa naquilo que te traz esperança, você já logo se lembra das promessas de Deus, porque o nascimento de Jesus envolve o plano eterno, aquele que não pode ser frustrado, aquele que, como diz o livro de Apocalipse, o dragão que foi colocado em frente da mulher, a mulher grávida, o plano de Deus que Satanás tentou interromper,
mas ele não consegue, porque todos os planos de Deus, eles são imutáveis. Porque Deus, ele não muda, e é extremamente onipotente o suficiente para que todos venham a se cumprir cabalmente. Então pensar no nascimento de Jesus é trazer para nós o entendimento de que nosso Deus e Pai, ele é fiel o suficiente para cumprir toda a promessa que ele deixou para nós dentro da sua palavra. E isso nos arremete, através do que está escrito, que quando o homem caiu no pecado, Deus então vai lá antes e fala com o homem: olha, vou falar com você o seguinte, da tua descendência vai sair aí uma vida, da mulher, ela vai ferir a cabeça, e tu vai ferir o calcanhar. Naquela profecia da palavra de Deus, ele está se referindo ao nascimento de Jesus, à vinda do Salvador. O Adão pensou que era o 7, não era o 7. Não era o Enos, porque o Enos era o mortal, o que morre. Então, a palavra de Deus, o nascimento de Jesus, ele nos traz esperança a partir das promessas de Deus ao nosso coração e à nossa vida. Quando você traz à memória a palavra de Deus, você traz à memória que Moisés escreveu, inspirado por Deus, que havia de vir um profeta maior do que ele. Quando você vai ler o livro dos Salmos, o livro de Salmos, ele diz que os céus se abaixaram. No dia em que Jesus nasceu, os céus se abaixaram. Você vai ver no livro dos Salmos, ele fala do Rei da Glória. Quando você entra nos profetas, os profetas dizem assim: um menino nasceu. Isso é Isaías 9. O seu nome vai ser maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Mas no mesmo livro de Isaías, que descreve esse menino que tem sobre ele todo o poder, toda a autoridade está sobre ele, também descreve Jesus como a ovelha muda levada ao matadouro. Descreve Jesus no capítulo 52 como o servo sofredor. O mesmo livro de Isaías que diz que Deus, ele é todo poderoso na pessoa de Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito, que ele é capaz de chamar todas as estrelas do firmamento. Deus é infinitamente maior do que o universo, mas ele ainda é capaz de caber dentro de nós. Jesus, ao falar sobre o reino de Deus, ele disse assim: o reino de Deus está dentro em vós. Então, de fato, o nosso coração, a nossa vida, ao trazer a memória, ao trazer o nascimento de Jesus, nós vamos falando daquilo que a palavra de Deus vai trazendo ao nosso coração. O apóstolo Paulo, quando foi falar do nascimento de Jesus, ele diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. E um homem chamado Simeão, de idade avançada, que esperava, ele pôde pegar Jesus no colo como uma criança. E ele proferiu as seguintes palavras: pode despedir em paz o teu servo, porque ele já viu a tua salvação. Esse é o nascimento de Jesus. Trazido à nossa memória, trazido ao nosso coração. E isso nos traz o quê? Esperança de que toda a palavra de Deus se cumprirá cabalmente. De que toda a palavra de Deus dita a nós: estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Não te deixarei órfão. Essa é a palavra de Deus que traz esperança ao nosso coração. Porque sem esperança e esperar, nós não podemos viver. E Jesus, ele nasceu. E ele nasceu dentro dos planos eternos de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então tinha um governo, tinha um império, tinha um imperador. E este imperador, dentro da sua mente, do seu coração, ele achava mesmo, como Nabucodonosor, como Dário e como outros, acharam que eles eram extremamente poderosos e poderiam dominar as nações, os povos, as pessoas. E o imperador convocou um recenseamento, um alistar-se para saber quantas pessoas tinham embaixo do seu domínio e o quanto de imposto ele ia cobrar sobre essas almas. Tanto é que nas escrituras nós vemos que o Mateus era cobrador de impostos. O Zaqueu era cobrador de impostos. Os publicanos eram odiados pelos seus irmãos judeus. Quando você lê o livro de 1 Reis, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver que a partir de que Salomão, ele falece, Roboão, seu filho, toma o seu lugar, é empossado como rei. E aí o povo de Israel vai ter com o novo rei deles. E aí eles dizem para o rei, alivia a carga do povo. Ouve a voz desse povo. Diminui os impostos. Eles te servirão para sempre. Esse foi o conselho dos anciãos. Foi o conselho daqueles que viveram do lado de Salomão, contemplando o que Salomão fez de certo e de errado. Eles deram o conselho a Roboão, mas o Roboão não ouviu os seus conselhos. Ele foi se aconselhar com meninos que cresceram junto com ele. E aí os meninos que cresceram junto com ele disseram para ele assim, o povo está reclamando de imposto, falando que seu pai colocou sobre eles um jugo muito pesado, então você diz para eles que o seu dedo menor, o seu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do seu pai. O seu pai usou açoite sobre eles, você vai açoitá-los com escorpiões. Toda pessoa que está no poder, ou almeja o poder, ele só tem interesse em uma coisa: arrecadar, ganhar, angariar. Não era diferente com o César Augusto. Não foi diferente com nenhum imperador. No tempo de Jesus, o Pedro um dia disse para os homens que Jesus pagava tributo. Voltando para casa, Jesus disse, o que você disse, Pedro? Eu pago tributo? O dono de tudo paga tributo, Pedro? Mas como você falou, vai lá pegar a starter, tira a pérolazinha, paga o meu e o seu. E um dia o César Augusto fez um decreto. Mas nós sabemos, meus irmãos, de uma coisa. Acima do César Augusto, acima dos reinos dos homens, acima do reino de Satanás, está o reino de Deus. E para cumprir todo o propósito eterno de Deus,
foi feito esse alistamento. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 3 e versículo 4, para que cada um voltasse à sua cidade de origem e pudesse alistar-se. Capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Um equívoco que tem dentro do coração, até mesmo dos crentes, por desconhecer o assunto, achavam que José era simplesmente só da tribo de Judá. José não é simplesmente da tribo de Judá. José é da casa e da família de Davi. Ou seja, se o reinado davítico tivesse sido continuado, José seria o rei. Por isso que Mateus, ao escrever sobre Jesus, ele fala que Jesus é o rei dos judeus. O José não era apenas um homem da tribo de Judá. O José era da casa e da família de Davi. E Deus, pelo seu propósito eterno, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 5. Aliás, Miqueias, né? Não é Malaquias. É Miqueias. Depois de Jonas, é Miqueias. Miqueias capítulo 5. E justamente, o José tinha que estar na cidade aonde os registros da sua linhagem, da sua família, estavam escritos. Belém da Judéia. Porque ele é da casa e da família de Davi. Ele não é um homem comum. Quando você pensa em José como um carpinteiro, a gente acha que ele é um homem comum. Mas ele não é, não. Se você vê o pouquinho de José, ele é um dos servos mais extraordinários da Bíblia. Capítulo 5 de Miqueias, versículo 2. A profecia descrita pelo profeta e escrita lá em Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Dita: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então não ia nascer da casa de Davi um homem apenas de uma genealogia humana, mas ia nascer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que, como diz a palavra da profecia, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É desse menino que nós estamos falando, um menino desde a eternidade. Os judeus colocavam seus filhos nas escolas, e dentro das escolas rabínicas, eles eram observados para ver que habilidades que eles tinham. Você vai notar que Jesus tinha qual profissão? Apesar de Jesus, aos 12 anos seria natural um menino
falar com mestres, com rabinos, mas não surpreendê-los como Jesus fez quando tinha 12 anos. O Senhor Jesus só não foi colocado numa escola rabínica porque ele contrariava os pensamentos dos rabinos. Por isso que ele aprendeu a profissão de seu pai. Não marceneiro, mas preparador de estruturas, fundamentos. Fundamento não aparece, irmão. Estrutura não aparece. O que aparece é enfeite. Mas enfeite não segura a parede. E Jesus é esse menino que as escolas rabínicas não quiseram. Porque ele não somente podia falar com o rabino, mas ele podia falar coisas que um rabino jamais chegaria naquela conclusão. Foi por isso que os homens, ao ouvir Jesus pregar, até um ponto eles foram bem. Depois aquilo transtornou a sua mente e o seu coração. A profecia estava feita. Lucas capítulo 2. Eles tinham que ir para a sua cidade de origem. Eles tinham que estar naquele lugar. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. A genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Versículo 12. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a tábua não estava errada, irmãos. Rei dos judeus. Estava certo. Jesus era o primogênito. E ele tinha que nascer em Belém. Capítulo 2 de Lucas. Porque os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado. Quando o seu coração estiver em angústia, lembre de uma coisa: todas as promessas de Deus descritas na palavra de Deus se cumprirão. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz. Chegou o dia de Jesus nascer. Deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar. Não é só no Natal que não há lugar, irmãos. Sempre não há lugar. A pequena Belém, agora
quem sabe, com 3, 4 vezes o tanto da sua população por causa do recenseamento, está cheia, ocupada, competida, cheia dos seus desejos. A pequena Belém está muito cheia, está muito ocupada, porque não havia lugar. Então, dentro do nascimento de Jesus, nós temos que trazer isso daí também à memória. Não havia lugar. Dentro da nossa vida competitiva, dentro da nossa vida ocupada, dentro da nossa vida, e isso não é só no Natal, irmãos. Dentro da nossa vida, não há lugar. Mateus capítulo 13. Não há lugar para Cristo. Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação dos desejos, das riquezas, sufocaram a competitividade, a concorrência, sufocam a palavra e fica sem fruto. Belém ficou conhecido como o lugar que Jesus nasceu, mas também ficou conhecido nas Escrituras pela eternidade, que não havia lugar para ele. Ficou conhecido dentro da profecia do profeta, capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Versículo 2. Chegaram os magos até o Herodes, em Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Quando não há lugar para lembrar da palavra de Deus ao nosso coração. Por que nós somos tomados de angústias e desesperos muitas vezes? Porque não há lugar para lembrar. E Herodes chamou justamente os escribas, os sacerdotes, as pessoas que tinham o hábito de examinar as Escrituras. Aonde vai nascer esse menino? Versículo 5. Em Belém da Judéia. Responderam eles. Assim está escrito, versículo 5, por intermédio do profeta. Quando não há lugar, não há tempo para se lembrar da palavra de Deus, irmãos. Por isso que as aflições tomam conta do nosso coração facilmente. Aonde deveria repousar a palavra do nosso Deus, para nos trazer aquela paz que excede qualquer entendimento,
Então não havia lugar, não há lugar. Não há tempo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Jesus ele nasceu, mas não havia lugar. Não há lugar para o reino de Deus. Versículo 42. Vamos ler o 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus ele chora. Verso 42. E dizia: ó, se conheceras por ti mesma, ainda, aí vai falar o tempo, hoje. Não há tempo. Jesus entrou na sinagoga em Jerusalém. Jesus andou pregando por todos aqueles lugares. Se hoje não há tempo. Se hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus. Quando não há tempo, as coisas estão ocultas aos nossos olhos. Quando não há lugar, falta-nos a paz. Quando não há lugar para a palavra, falta-nos a paz que excede todo o entendimento, porque não havia lugar. Jesus ele nasceu. Ele foi chamado de conselheiro, mas muitas vezes não são os conselhos de Cristo que nós seguimos. Então, por que a palavra de Deus chamaria Jesus? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Mas que conselho nós vamos ouvir? Que conselho nós temos ouvido? Salmo 119. Quais são os conselhos que de fato e verdade nós temos ouvidos de Cristo? Salmo 119. Jesus ele nasceu. Não havia lugar, não havia tempo. Salmo 119, versículo 24. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Ele é o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. É o Deus forte. É aquele menino que foi envolto em faixas e colocado em uma manjedoura. Lucas capítulo 2. Belém estava muito povoada, festiva, mas foi aos pastores que estavam de vigília
que foi anunciado que Jesus nasceu. Belém estava cheia, ocupada. Talvez a hospedaria nunca tinha rendido tanto como aquele tempo. Só que eles perderam uma oportunidade de hospedar Cristo. Capítulo 2, versículo 11. Os anjos foram falar com aqueles que estavam de vigília. E que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não existe salvação sem senhorio. Não existe um Salvador sem ser Senhor. Sabe quem nasceu lá em Belém e não tinha lugar para ele? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Não existe salvação sem senhorio. Por isso que Jesus disse: nunca vos conheci, porque eu nunca fui senhor de vocês. O meu reino não dominou o seu coração e a sua vida. O meu reino nunca esteve dentro de você. Você nunca me conheceu. Não houve lugar para mim na sua vida. Você não entendeu que salvação, que Cristo como propósito de vida, a oferta, o ungido, Ele é um Senhor. E isso o anjo disse de uma criança. Indefeso, sabe falar. Mas Jesus, ele nasceu. E Belém não entendeu. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 1, diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não havia lugar. Nessa noite, meus irmãos, sobre os nossos muitos assuntos, sobre as nossas muitas meditações, nós devemos meditar na nossa vida se há lugar para Cristo, o Salvador e Senhor. Se nós não estamos vivendo uma vida como a de Belém, concorrida demais, pouco tempo, pouco palavra guardada dentro do coração. Mas Jesus, ele nasceu. E ele é o Senhor e Salvador. E que possamos meditar no nosso coração, se verdadeiramente na nossa vida ele achou hospedagem. E esse hospedeiro, ele não é um inquilino, ele é permanente, ele fica para sempre.
ele não sai. Uma vez que ele achou hospedagem, ele fica. Eu vou entrar e eu vou ceiar com ele. Que Deus nos abençoe. Que nesses dias que vamos comemorar o nascimento de Jesus, haja lugar para Jesus na nossa vida. E que ele não seja apenas um inquilino, porque se ele for um inquilino, ele não é nada. Ele não habita em casa para ser inquilino, ele habita em moradias eternas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz.